O Leonardo sofre com problemas para dormir. Falar durante o sono e ter muitos pesadelos já se tornaram comuns em suas noites de sono. Minha mãe comentou comigo que eu falava dormindo algumas vezes e eu não acreditava nela. Até que uma vez ela me filmou enquanto eu dormia e aí eu passei a ver que eu realmente falo dormindo. Uma vez ele tava dormindo e aí ele começou a pedir a vassoura. Eu quero a vassoura, me dá a vassoura e tipo, Léo, não tem vassoura. A gente tá no quarto, não tem vassoura. Aí ele só parou a hora que eu fingi que eu dei a vassoura. Aí ficou tudo bem. Ele aceitou e continuou dormindo. Virou pro lado e roncou. Segundo pesquisas, pelo menos metade da população brasileira já falou ou fala enquanto dorme. Este é um distúrbio de sono inofensivo, mais frequente em crianças e adolescentes. No entanto, a palavra distúrbio está associada ao prejuízo que este pode trazer para a própria pessoa ou para as pessoas ao redor dela. Desgaste, irritação, concentração ruim e a falta de paciência são exemplos de situações que podem ocorrer quando a fala durante o sono se torna frequente. Além de falar dormindo, eu acredito que eu tenho muitos pesadelos também. Então, eles se relacionam às vezes com algum problema da minha vida pessoal ou com duas doenças que eu tenho, especialmente a apneia e labirintite. Então, às vezes eu sonho que eu estou sendo estrangulado ou que eu estou sendo afogado e isso me faz parar de respirar. Quanto à labirintite, às vezes eu sonho que eu estou em pé e que eu não tenho equilíbrio, está tudo girando. Hoje, 2 a cada 3 brasileiros com mais de 16 anos de idade reclamam de problemas durante o sono. Insônia, ronco, pesadelos, chutar as pernas e apneia são os mais comuns entre eles e atingem 63% da população. Porque quando para de respirar a gente não percebe, a gente só percebe quando volta. E quando volta, é desesperador. Eu acredito que quando eu durmo mais, eu me sinto mais cansado. Eu durmo mais horas. Mas acredito que se eu durmo um pouco menos, eu me sinto um pouco mais disposto. Mais ou menos há uns 15 anos que eu fiz um exame e aí esse exame acusou que eu tinha esse problema de apneia. Porque algumas vezes ela me acorda, né? Porque é como se eu estivesse sufocado. Aí ela mexe comigo e me acorda, né? Eu acabo mexendo com ele, aí ele para, né? Mas às vezes é umas 2, 3 vezes à noite. A apneia do sono são aquelas pessoas que têm uma tendência a ronco e a obstrução de vias aéreas. Então a pessoa vai roncando, de repente ela dá uma engasgada, para de respirar por um tempo, geralmente em torno de 10, 15 segundos, e ela dá uma despertada. A pessoa não percebe que despertou, a gente chama de microdespertar. Mas com isso o sono vai ficando cada vez mais superficial. O diagnóstico ele é feito baseado na história de alguém que tem esse biotipo, história de roncos, e também é baseado num exame chamado polissonografia. Você tem que ter pelo menos 6 episódios numa hora para você ter o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Eu percebo às vezes que não sei se outras pessoas acontece isso, mas eu acordo com o meu ronco. E sempre quando acontece isso, eu tô de barriga para cima. Ela diz que o meu filho, todo mundo diz que eu ronco muito alto. Tem que ficar cutucando. Cutuca aqui, cutuca. Eu acho que ela já tem até falta quando eu não ronca para dormir. Segundo pesquisas, a insônia lidera o ranking de distúrbio de sono que incomodam a população. Esta inclui qualquer combinação de dificuldade para adormecer, para permanecer dormindo, falta de sono intermitente e despertar nas primeiras horas da manhã. Alguns fatores que estão associados a ela são doenças físicas, ansiedade ou estresse, fumo em excesso, álcool e outras drogas e a depressão. Eu tenho bastante pesadelo. Então, eu sofro de ronquidão demais. Eu durmo me coçando muito, eu me machuco. Acordo muito de madrugada, né? Sonho demais. Eu sofro de diversos problemas noturnos. Sou sonâmbula. Às vezes de noite assim eu ando, eu como, faço coisas extraordinárias e depois eu não lembro de nada. Cibele tem problemas para dormir todas as noites. Segundo ela, qualquer barulhinho pode a despertar. E para voltar a dormir, é necessário horas na cama. Então, eu tenho sono muito leve. Qualquer barulhinho, qualquer sonzinho super baixo, assim, ou alguém conversando ou passando, me desperta. Então, eu tenho sono muito leve. Qualquer barulhinho, qualquer sonzinho super baixo, assim, ou alguém conversando ou passando, me desperta. Então, eu tenho sono muito leve. Qualquer barulhinho, qualquer sonzinho super baixo, assim, ou alguém conversando ou passando, me desperta. Então, eu tenho sono muito leve. Qualquer barulhinho, qualquer sonzinho super baixo, assim, ou alguém conversando ou passando, me desperta. Então, eu tenho sono muito leve. Qualquer barulhinho, qualquer sonzinho super baixo, assim, ou alguém conversando ou passando, me desperta. Então, eu tenho sono muito leve. Qualquer barulhinho, qualquer sonzinho super baixo, assim, ou alguém conversando ou passando, me desperta. Então, eu tenho sono muito leve. Qualquer barulhinho, qualquer sonzinho super baixo, assim, ou alguém conversando ou passando, me desperta. Então, eu tenho sono muito leve. Qualquer barulhinho, qualquer sonzinho super baixo, assim, ou alguém convers
Um barulho muito leve eu já acordo muito fácil e demoro muito para dormir. Isso tem acontecido com uma frequência muito grande, assim. Acordo tipo 2 horas da manhã e vou dormir só umas 5 horas da manhã. É muito comum as pessoas terem um sono um pouco superficial. Mulheres têm mais insônia do que homens, principalmente depois que dão à luz, que são mães, acaba com aquela preocupação excessiva, às vezes um pequeno ruído. Então tem que saber controlar a sua ansiedade, tem que saber, lógico, cuidar do seu ambiente e, em raros casos, algum medicamento pode ser necessário. Porque o sono não é sempre igual, não é tudo ou nada. Você tem, na verdade, uma arquitetura, sono mais superficial e sono mais profundo. É fundamental que a gente passeie por sono mais leve e passeie também por sono mais profundo, que é a fase dos sonhos, a fase do relaxamento muscular. É isso que vai fazer realmente o seu dia ser mais produtivo, posterior essa noite bem dormida, né? Eu procuro fazer bastante atividade física, que eu acho que isso ajuda. E aí eu observei que quando eu faço atividade física, o meu sono é melhor à noite. No dia que eu estou mais ansiosa, eu durmo mal, acordo mais vezes. Ou um sonho, um pesadelo, alguma coisa assim. A insônia crônica pode resultar em distúrbios de memória e concentração, ansiedade, depressão, irritabilidade, sentimento de insatisfação constante, baixo rendimento profissional, prejuízo no convívio social e aumento do risco de acidentes com veículos automotores. Na verdade, o que acontece? O sono ele tem uma íntima ligação com o seu rendimento cerebral, tanto da parte intelectual como da parte emocional. Então, quem dorme fora da sua necessidade diária, ou dorme excessivamente ou pouco, pode sim estar sofrendo de problema emocional ou pode ter piorado o seu problema emocional. Por exemplo, a ansiedade leva à insônia, a insônia leva a mais ansiedade. Também tem ligação da insônia com a depressão, por exemplo. Então, cada um tem uma necessidade diária de dormir uma quantidade de horas, geralmente um adulto em torno de 6 a 10 horas. Aqui em São Paulo foi criado um serviço para quem gosta de tirar um cochilo durante o dia. O cochilo tem sido frequentado por várias pessoas que gostam de repor as energias. Vamos lá conhecer um pouquinho? Bom, o cochilo surgiu, com uma das necessidades de um dos fundadores, junto comigo. Ele surgiu de uma necessidade que ele tinha, de dormir após o almoço, e teve um dia, um determinado dia que ele não pôde fazer isso na casa dele, que ele trabalhava ao lado. Então, com isso, surgiu esse insight e aí jogou na mesa, porque a gente não poderia fazer um lugar onde as pessoas pudessem tirar um cochilo dentro de uma cidade grande. E aí surgiu a ideia de fazer o cochilo justamente atendendo essa necessidade. O cochilo ele funciona mais ou menos como se fosse um hotel, só que o hotel ele é preparado para uma pernoite e o cochilo é preparado para um cochilo. E aí, em vez de quartos, nós temos cabines, e essas cabines elas são totalmente individuais, privativas, e dentro delas existem algumas funcionalidades para te ajudar nesse relaxamento, Afinal, você tem 15, 30, 45 minutos para dar essa reenergizada. A Raquel acabou de sair do cochilo, a gente vai pegar ela aqui para perguntar como é que foi. Foi ótimo, assim, dei um cochilinho, se eu pudesse dormiria mais, né? E você tem problemas para dormir? Tem problemas de distúrbio do sono? Sim, eu durmo bem mal toda noite. Eu sou aquelas que dormem, fico olhando no relógio, esperando o tempo passar e o tempo não passa. Daí a canseira bate durante o dia, daí durante o dia eu durmo. É como se desse um start, assim, A gente tá mega cansado, vem, dá um cochilinho que seja 15, meia hora, mas dá uma renovada na energia, assim. Eu acho que pra dar um up, pro dia continuar. Bom, muita gente questiona essa questão do cochilo à tarde, de dormir durante o dia, será que isso não vai me prejudicar o sono de noite? Vai prejudicar a minha saúde? Então, de modo geral, não. Quando é um cochilo mesmo, ou seja, um sono rápido, um sono superficial, até 30, 40 minutos, eu acho que o cochilo é sim benéfico. Porque depois do almoço, por exemplo, você tem um baixo rendimento profissional, escolar. Então você troca um período de baixo rendimento por um descanso que vai reorganizar a sua mente e você vai ter um rendimento melhor. Então eu acho que o cochilo ele é sim benéfico, quando bem contido e para pessoas selecionadas. Tirar um cochilo ele tem diversos ganhos. A própria NASA fez estudos com o controlador de voo deles. Eles descobriram se entre os períodos de trabalho eles cochilassem 26 minutos, eles acharam essa média especificamente, eles ganhavam 40% de atenção e produtividade. Então é como se você estivesse dando um restart no seu cérebro. Outro
tipo de distúrbio do sono são os pesadelos, que podem atingir qualquer pessoa, independente da faixa etária. Hoje em dia, 24% da população sofre com os pesadelos. Quando este se torna recorrente e passa a incomodar o indivíduo, ele também se torna um distúrbio do sono. Já o sonambulismo atinge 40% das crianças, enquanto os adultos são apenas 1%. Se a criança continuar na vida adulta com este comportamento, é necessário tratar com medicamentos sedativos para que o sono seja melhorado. Então, o pesadelo é uma manifestação absolutamente normal do sono, do sonho. Nossos sonhos, eles são uma espécie de colcha de retalhos de memórias que a gente vivenciou nos últimos dias, semanas. Também é uma espécie de um simulador emocional. O pesadelo ele vira uma doença quando ele é muito recorrente. Quando a pessoa tem sempre ou quase toda noite pesadelo e aquilo deixa a pessoa ansiosa, complica o dia da pessoa. Ou quando o pesadelo é recorrente. Eu sempre sonho com cobra, com assalto. Então, nesses casos, pode ser que ele esteja refletindo uma ansiedade, um temor ou até uma espécie de estresse pós-traumático. Sempre que o pesadelo for muito frequente ou que ele for muito igual, muito repetido, vale a pena buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica para tentar abrandá-los. 1/3 da vida passamos dormindo, mas será que damos a devida atenção para esta fase da vida? Muitos mitos são criados acerca do sono, mas você acredita que durante o sono nosso cérebro descansa? Mito. O cérebro apenas lentifica suas atividades em determinadas fases do sono, mas acelera em outras. Cochilar à tarde prejudica o sono da noite? Mito. Não há nenhuma evidência que o cochilo da tarde comprometa o sono da noite. Eu sofro de apneia e eu queria saber quais os riscos que isso pode trazer na minha vida. Então, quando a pessoa sofre de apneia do sono, ela acaba não tendo um sono reparador. Então ela já sofre os problemas no dia seguinte. Ela fica mais desatenta, pode ter mais acidentes domésticos, acidentes de trânsito, ela fica com muito sono, lutando contra o sono. Então o organismo ele tem que liberar o hormônio do estresse para manter a pessoa acordada. Então a pessoa pode ficar mal-humorada, pode se sentir realmente muito ansiosa, a pessoa pode ficar muito esquecida, desatenta, então ela tem dificuldade de levar a cabo as atividades do dia a dia. A longo prazo, a pressão arterial aumenta, porque é muita adrenalina, pode descompensar problemas de colesterol, pode gerar obesidade. Gostaria de saber, o motivo da pessoa ser sonâmbula e se tem tratamento, o que pode fazer? O sonambulismo é uma parassonia, um distúrbio do sono específico, extremamente comum. Ele é até considerado como algo relativamente normal quando ele é eventual e na infância. Geralmente você consegue, simplesmente garantindo a segurança do sonâmbulo, você consegue lidar com isso. Tem até um mito, que não pode acordar um sonâmbulo, senão ele vai ficar louco, vai morrer. Isso é um mito. Na verdade, se você acordar um sonâmbulo, ele está dormindo, ele está mais próximo do sono do que acordado. Então ele pode ficar confuso, pode ficar um pouco agitado e agressivo. O sono é fundamental para uma série de eventos biológicos, por isso, noites mal dormidas podem gerar problemas a curto, médio e longo prazo. Ter uma boa noite de sono é garantia do melhor funcionamento do nosso corpo.